Gente, conforme acontece todas as sextas-feiras, a partir das 8h30, nós temos esse quadro que está se tornando cada vez mais popular, né, pela importância do mesmo. Hoje, mais uma vez, nós vamos conversar com a doutora Camila Sadoc, ela na qualidade de técnica do INSS, e vai responder algumas perguntas. O tema é o seguinte: perícias médicas judiciais para a aposentadoria e benefício. Mas hoje também nós vamos conversar com o doutor Moisés Acácio. Ele é médico perito federal. Evidentemente que apresentar a Camila até dispensa a apresentação, já é nossa parceira aqui de todas as sextas-feiras, né? Mas é sempre bom ouvir o seu bom dia, Camila. Prazer tê-la aqui de novo. Bom dia. Bom dia, Rocha. Satisfação mais uma vez, mais uma sexta-feira estar aqui com o Comando 91 e os ouvintes da NN Play. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que não tem nada a ver com INSS. É animada para o jogo de logo mais? Animadíssima, né? Seremos vencedores mais uma vez, mais uma partida. Que bom, gosto de ver uma brasileira assim, com fé, otimista. Bom, vamos ouvir o bom dia aqui. Esse sim merece uma apresentação. É a primeira vez que veio ao nosso programa, doutor Moisés Acácio, médico perito federal. E a pergunta inicialmente, doutor: quais as atribuições de um médico perito federal? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. Estou muito feliz por estar aqui nessa rádio que eu costumo acompanhar. Quando eu cheguei aqui, eu falei para você que sua voz é bastante conhecida. Não conhecia pessoalmente, mas a sua voz me é bastante familiar. Sempre ouço o seu programa. E também é um prazer porque fui convidado por uma amiga de infância, a Camila Sadoc, que é amiga nossa de infância, e é um prazer a gente poder estudar e poder atuar hoje em áreas afins, né? Que nós trabalhamos com essa parte previdenciária, e é um prazer estar aqui no seu programa. Mas sobre a sua pergunta... Doutor, deixa eu só fazer uma observação. Se aproxime um pouco mais do microfone para que a gente possa ali ouvir. Eu sei que existem milhares de ouvintes com aquela expectativa, quero ouvir tudo na íntegra que o doutor tem a dizer. Por favor, então, pode continuar. Só pode repetir a pergunta, por gentileza? As atribuições de um médico perito federal. Bom, é o seguinte, vou só explicar com relação à perícia do INSS, que é uma perícia administrativa. A pessoa que julga possuir o direito a um benefício, ela entra com a documentação do INSS, o INSS vai agendar uma perícia para ela e ela vai fazer uma perícia com um médico que fez um concurso público para médico perito do INSS. Esse médico vai avaliar se existe ou não incapacidade daquela pessoa para a atividade que ela exerce. Se porventura essa pessoa teve o direito negado, seja na perícia, seja na parte administrativa, ela não apresentou documentações comprobatórias da sua condição de segurado, essa pessoa ela pode ajuizar uma ação contra o INSS, e essa ação vai correr geralmente numa vara federal, e quando essa perícia chega, esse processo chega para o magistrado, como ele não entende de medicina, ele geralmente nomeia um perito, né? E essa perícia ela pode ser uma perícia médica, obviamente que é o que eu faço, mas o magistrado ele pode nomear um perito em qualquer área do conhecimento. Por exemplo, se for uma ponte que caiu, ele vai nomear um perito na área de engenharia. Entendeu? Então ele pode nomear um perito em qualquer área que ele desejar, um perito contábil, por exemplo, um contador, para avaliar uma questão de um desfalque numa empresa, por exemplo, entendeu? Então, o meu trabalho, o autor, na verdade, não é paciente, a gente chama de autor da ação. Nós agendamos a perícia dele e eu vou avaliar lá na perícia dele a questão da documentação, vou fazer o exame físico, a avaliação, o exame clínico, e vou elaborar um laudo informando se existe incapacidade ou não para a atividade que ele exerce. Muito bem. Camila, já que nós estamos no clima de uma partida de futebol, você falou que está super otimista, então vamos fazer um bate-bola aqui, né? Sim. Entre você e o doutor Moisés. Então você pode vir de lá, não sei se você faria alguma pergunta ou... Sim. Você vai conduzir o programa hoje, tá bom? Fica à vontade. Rocha, muito obrigada. Eu tenho questionamento sim pro doutor Moisés, né? Como o Moisés falou, nós nos conhecemos de infância, mas ao longo da vida ele se tornou, né, o grande profissional que é. Né, não só na esfera militar, mas também um grande nome na medicina e na perícia também, né, um grande perito. Doutor Moisés,
no INSS, nós recebemos muito os segurados quando eles vêm buscar o resultado, né? Das perícias e tudo mais. E existe sempre uma confusão no sentido de que eles dizem o seguinte: mas quando eu fui fazer a perícia, né, o perito, o médico, ele analisou as minhas mãos, ele olhou se eu tinha calo, se eu não tinha calo. Eu já respondi isso aqui no programa, na esfera administrativa, esclarecendo aos segurados que essa análise de se ele trabalha ou não trabalha na atividade rural ou qualquer outra atividade não é feita pelo médico. Mas o senhor poderia discorrer um pouco de como é que acontece a perícia médica, né? Como é que se dá, se o médico analisa essas questões de calo, se tem calo, se não tem calo, da forma de trabalho, da coluna. Por exemplo, nós temos a situação dos motoristas, né? Os caminhoneiros, se é relevante essa situação de analisar a doença específica para o trabalho desempenhado. Como é que se dá isso na perícia? Bom, é interessante essa pergunta, porque a gente pode diferenciar, né? Nós, quando iniciamos a atividade como peritos, nós aprendemos que existe uma grande diferença entre ser possuidor de doença e estar incapaz para o trabalho. Vou dar um exemplo prático. Um indivíduo que ele sofre um acidente automobilístico e ele fica paraplégico. Esse indivíduo, ele exercia uma atividade de agricultor, por exemplo. Para a atividade de agricultor, realmente, ele ser paraplégico, ele usar cadeira de rodas, ser cadeirante, vai incapacitá-lo. Porém, se ele for radialista, se ele for radialista, não. A radialista exerce atividade aqui sentadinho, né? Então, assim, para atividades administrativas, esse cara não, ele tendo formação, obviamente, ele tendo capacitação técnica, ele não estaria incapaz, entendeu? Então, existe primeira diferença entre você ser possuidor de doença e você estar incapaz. Então, vamos um outro exemplo mais prático. Geralmente nas perícias as perícias previdenciárias que nós fazemos, a maioria das patologias são patologias ortopédicas e psiquiátricas. Eu acho que as duas somadas totalizam aí pelo menos uns 80% dos casos, 70%, 80% dos casos. Os outros 30% são as demais patologias, fratura, aliás, fratura não, é a parte clínica, doenças cardiológicas, ou algum outro tipo de patologia da área clínica. Mas juntando tudo, 70%, 80% é a parte psiquiátrica e a parte ortopédica. E dentre as doenças que acometem o sistema osteomuscular, a principal delas é a hernia de disco. Então chega muita gente com essa queixa de hernia de disco. E porque eu fiz uma tomografia, fiz uma ressonância e apareceu lá uma hernia de disco. Eu já tenho direito ao benefício? Não é bem assim. Vou dar um exemplo, o Wesley Safadão. O Wesley Safadão, ele foi acometido com um quadro agudo, né? Uma hernia de disco que estava incomodando e promovendo incapacidade até para ele exercer a atividade que ele exerce, né? De cantor. E ele teve que ser submetido a uma cirurgia de urgência. E se vocês observarem, ele passou 5 dias apenas afastado dos palcos até ele voltar a trabalhar normalmente, entendeu? Então, às vezes a pessoa faz uma cirurgia da coluna, faz uma laminectomia, faz uma cirurgia para tratar alguma patologia, né, uma hernia de disco, por exemplo, e ela se julga incapaz para qualquer atividade para a vida toda. Não é bem assim, entendeu? Ela precisa ser avaliada por um médico perito. Ele vai avaliar tanto o exame de imagem quanto a história clínica e fazer principalmente o exame físico, né? Então, essa parte de observar calosidade está dentro do exame físico. Inspeção, palpação que nós fazemos e outras coisas que envolvem o exame físico, nós fazemos e descrevemos tudo no laudo. Certo? Então isso aí vai compor nosso entendimento para avaliar se aquela doença está determinando incapacidade. Porque o objetivo da perícia não é saber se ele tem doença, é saber se aquela doença está em fase aguda, determinando alguma incapacidade. Aí sim ele vai ter direito, em tese, vai ter direito ao benefício. Eu vou aproveitar o gancho e vou fazer, inclusive aproveitando esse exemplo que foi dado, né? Questão do agricultor, questão do radialista.
Um cadeirante, evidentemente, não vai poder trabalhar de roça, né? A não ser que tenha uma mecânica aí que dê essa possibilidade de trabalhar numa máquina lá, qualquer coisa, mas em tese não tem condição, né? Tudo bem. Mas digamos que essa pessoa venha se aposentar justamente por essa questão, mas queira ser radialista. Pode, porque já foi aposentada por conta de uma doença que é irreversível, mas uma doença que não lhe impede de atuar numa outra profissão. Essa pessoa pode nesse caso? Pode, e nós fazemos isso. Uma das perguntas que o magistrado sempre nos faz é se... porque nós avaliamos aquele autor e observamos a profissão atual a que ele estava exercendo. Aí eu tenho que... eu era faxineira. Eu era agricultor. A última atividade que ele exerceu. Então, eu vou avaliar a incapacidade para a atividade, a última que ele exerceu. Certo. Então, se eu observar que existe uma incapacidade permanente para aquela atividade, tipo, vamos dizer, agricultor, esse indivíduo, ele não pode mais voltar jamais a ser agricultor. Aí eu descrevo isso no laudo. E uma das perguntas que o magistrado nos faz pergunta se é possível ele ser submetido a um programa de reabilitação, que está previsto em lei. E eu vou avaliar alguns critérios. Nós temos alguns critérios, uma tabela que faz uma pontuação com alguns critérios. E eu coloco o perfil daquele autor nessa tabela, faço uma pontuação e eu vejo se ele apresenta um perfil favorável ou desfavorável para ser submetido a uma reabilitação. Por exemplo, o indivíduo é jovem, o indivíduo tem ensino médio, o já tem ensino fundamental, mas ele é jovem, ainda dá para estudar, a doença dele tem pouco tempo que ele está afastado, e outros critérios mais que nós observamos. Nós vemos que aquele indivíduo ele apresenta um perfil favorável para a reabilitação, então ele vai ser submetido a um programa de reabilitação, vai ficar de benefício durante o tempo que ele está estudando, se qualificando. Vamos dizer que ele passe 4 anos se qualificando. Então, durante os 4 anos, ele vai receber o benefício. E quando ele terminar o programa de reabilitação, aí sim, ele pode ser inserido no mercado de trabalho, a despeito dele ter aquela patologia que incapacitava para ser agricultor, ele vai exercer uma outra atividade que foi reabilitado. Vamos dizer que ele foi reabilitado para ser barbeiro, um exemplo. Então, ao final, o benefício dele, geralmente, a Camila está para me corrigir, vai ser suspenso ao final do programa de reabilitação. Então, ele vai ser reinserido no mercado de trabalho e com uma profissão. Ok. Então, ele vai perder aquele benefício porque ele ganha a condição de exercer uma nova profissão. Exatamente. Okay. Porém, só fazendo um adendo aqui, se porventura ele apresenta um perfil desfavorável, eu também cito isso no laudo para o programa de reabilitação, aí sim ele vai ter, a aposentadoria dele vai ser em caráter permanente. Definitiva. Porém, mais uma vez, outro adendo. Ainda tem mais um outro adendo. É que esse autor, periodicamente, o INSS pode reconvocá-lo para uma nova reavaliação, por exemplo, daqui a 2 anos, 3 anos. Então, ele pode ser convocado, e se porventura o médico perito do INSS avaliar que aquele cidadão ele apresenta uma condição atual favorável para ele voltar à atividade dele, vai ser suspenso o benefício dele, mesmo tendo sido dado em caráter judicial. Okay. Entendeu? Isso pode acontecer. Tá bem claro. Gilberto. Bom dia para a doutora Camila Sadoc, bom dia também para o nosso convidado especial de hoje, o doutor Moisés Acácio. Rocha, tem uma ouvinte chamada Ana que nos enviou aqui uma pergunta que é a seguinte: bom dia, quero saber se uma pessoa que foi aposentada por idade, essa pessoa pode abrir um MEI ou pode prejudicar, né, tipo, perder a aposentadoria. Foi a ouvinte Ana que nos enviou essa pergunta aqui. Eu não sei se quem poderia responder seria a doutora Camila Sadoc ou o doutor Moisés Acácio. Fiquem à vontade. Imagino que seria você, né, Camila? Isso, exatamente, Rocha. Veja, uma vez aposentado por idade, o que é que vai acontecer? Adquiriu os requisitos. E quais são os requisitos para aposentadoria por idade? É que tenha as contribuições e que tenha idade para essa aposentadoria. Logo, qualquer outra atividade que essa pessoa ela dê continuidade após a sua aposentadoria por idade, não vai prejudicar, certo? Porque essa é uma aposentadoria cujas condições elas já foram adquiridas com o passar do tempo.
Qual é a observação que nós vamos fazer? Não vai acontecer uma segunda aposentadoria, certo? Então, se aposentou, mas está bem, gostaria de continuar contribuindo com a sociedade, gostaria de abrir um negócio, não há impedimento nesse caso específico, certo? Pode abrir o seu MEI. Agora, vai ter que contribuir sim para o INSS, porque existe na Previdência Social um princípio que se chama da solidariedade. Então, um ajuda o outro, certo, Gilberto? Mesmo aposentada, essa pessoa ela vai ter os descontos previdenciários, ela vai ter a contribuição para o INSS. E essa contribuição não vai servir para ela, vai servir para uma outra pessoa que esteja fazendo parte, seja integrante do sistema previdenciário. E nem poderá haver uma revisão do valor da aposentadoria dela futuramente, né, doutora? Nesse momento não, porque já é um ato adquirido, né, perfeito, e ele se fixou naquele tempo em que ele foi analisado, Gilberto. Certo? Então não. Mais alguma pergunta, Gilberto? Por enquanto é isso, Rocha. Bom, então vamos passar a bola de novo, já que nós estamos aqui no clima de futebol. Camila, por favor, qual a pergunta, alguma indagação que você acha interessante tirar dúvida nesse momento, aproveitando aqui essa presença rara do doutor. Não é todo dia que a gente vai ter um doutor com a especialidade dele para responder essas perguntas, né? Sim. Doutor Moisés, no balcão do INSS e na vida, né? Nós escutamos muito as pessoas dizerem o seguinte: olha, o meu médico me disse que eu não posso trabalhar, né? E depois que eu dei entrada no benefício, o INSS negou meu benefício, eu levei para a justiça e o médico da justiça também disse que eu não posso, que eu tenho condições de trabalhar. Como é que fica essa situação em que um médico particular, né, daquele paciente, ele atesta uma incapacidade e quando é levado para um perito judicial, o perito constata que não, essa pessoa, na verdade, ela tem condições sim de trabalhar. Como é que vocês trabalham com essa saia justa da perícia? Essa pergunta eu acho que é fundamental para a população entender como funciona o nosso trabalho enquanto peritos. Existe uma diferença muito grande na atuação, na forma de atuar do médico assistente. O médico assistente é aquele médico que o paciente escolhe para atender ele, assim, para cuidar da sua doença. Então, existe uma relação de proximidade com aquele profissional, existe um vínculo estabelecido de intimidade com aquele profissional, com o médico assistente. Então, aquele médico vai fornecer um atestado, ele está apto para diagnosticar e tratar doenças. A avaliação de incapacidade, é preciso que o médico ele tenha formação, ele tenha treinamento para ele poder ser perito. Entendeu? Eu posso ser o melhor urologista. Eu estou apto para diagnosticar e tratar todas as doenças que acometem aquele aparelho urinário. Porém, avaliar se incapacita ou não para o trabalho, eu preciso ter um treinamento específico para ser perito. Tanto é que a perícia médica é uma das 54 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Segundo, existe uma lei antiga até, eu acho que é 605 de 1949. Essa lei, ela estabelece a hierarquia dos atestados médicos, que é como se fosse assim: qual atestado que tem maior peso na perícia? Aquele atestado. O atestado mais, assim, que tem menor peso na perícia é o do médico assistente, é o do médico que o paciente escolheu. O segundo, que tem um peso um pouco maior na perícia, um valor um pouco maior, seria um atestado fornecido por um médico do serviço público, do postinho. Ou seja, o atestado do médico do Sírio-Libanês, ele, pela lei, ele tem menos valor, vamos dizer assim, entre aspas, do que o médico o atestado médico fornecido pelo médico do postinho. Por quê? Porque, em tese, ali é um órgão público. Aquele médico, ele representa o poder público. Então, o poder público, em tese, está reconhecendo que aquele indivíduo tem aquelas doenças tais e tais e tais. Então, assim, é como se a influência que aquele paciente pudesse ter sobre aquele médico, ela é menor. Esse vínculo afetivo é menor. E também, assim, às vezes o cara cobra uma consulta particular, o cara vem pedir um atestado. Existe uma meio que indiretamente ali, aquela questão da formação de clientela, para você se estabelecer aquele vínculo, às vezes uma certa pressão indireta, né, para fornecer o atestado. Isso aí eu sei que ocorre, entendeu?
Aí, então, o que acontece? Muitas das vezes, aquele médico ele se sente um pouco pressionado, vamos dizer assim. Não é todos os casos, obviamente, mas a gente sabe que isso aí pode acontecer, né? Aquela questão da formação de clientelas. Além de ter aqueles atestados mais graciosos. Então, se todo atestado ele fosse fundamental para concessão de benefício, não precisava ter perícia. É verdade. Essa é a conclusão que se chega, né? Não precisava ter perícia. Rocha. Pois não, Gilberto. Temos mais um ouvinte aqui que nos enviou uma mensagem. O ouvinte Luiz Soares nos enviou uma mensagem de áudio. Vamos acompanhar. Bom dia, Rocha. Bom dia, amigos da Novo Nordeste. Aqui é o Luiz Soares da Massaranduba. Eu gostaria que a doutora aí falasse o seguinte, o advogado, não sei, funcionário do INSS. Quantos anos é que precisa hoje para se aposentar com 65 anos de contribuição? Beleza? Obrigado aí, um bom dia para todos. Beleza, deixa eu só tirar uma dúvida, viu, Luiz? Hoje nós temos uma advogada, no caso a doutora Camila, que é advogada, ela é técnica do INSS e ainda temos um médico perito federal. Quer dizer, estamos bem de programa hoje, viu? A resposta, Camila, por favor. Luiz, tudo bem? Bom dia. Veja, ele fez uma pergunta que tem uma certa incongruência, mas eu acho que eu entendi o que ele quis, o que ele quer saber. Ele quer saber essa questão do jogo, né? Entre a idade e o tempo de contribuição. O que é que eu tenho para esclarecer para você, Luiz? Atualmente, o sistema de pontos é o que vigora, né? É a regra geral para as aposentadorias, certo? Então, o que é que você vai precisar, né? O que é que você vai precisar? Existe uma pontuação progressiva, tá certo? Que ela vai, a cada ano, ela vai aumentando, certo? Existe uma idade mínima para aposentadoria, certo? Então, para o homem, será necessário que tenha a partir dos seus 65 anos, tá certo? E para a mulher, 62 anos a partir de 2023. A isso será somado o tempo de contribuição, certo? Para que consiga a sua aposentadoria. Como nós já havíamos falado em várias oportunidades, com a reforma da Previdência, foram instituídas 5 regras de transição, ou seja, 5 possibilidades para a aposentadoria. Por quê? As pessoas que já tinham contribuição antes da reforma, antes da data, exatamente, 13 de novembro de 2019, essas pessoas elas tinham direito adquirido, né? Existia uma lei que estava em vigor há muitos anos, né? Antes dessa data, e essas pessoas vinham contribuindo para o INSS e organizando a sua vida com base nessa lei. De repente, chegou uma norma nova, modificando toda essa estrutura, aumentando a idade e tudo mais. Então, se a gente for falar agora sobre aposentadoria por idade, eu tenho que lhe dizer que o senhor vai ter que ter 20 anos de contribuição e seus 65 anos de idade, tá certo? Para conseguir a sua aposentadoria com a regra mais branda, mais simplificada. Ok, resposta então. Sim, Gilberto. Tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá? Se você quiser. Sim, olha, vamos lá. Mais uma pergunta enviada pelo ouvinte Ivanilson. Diz: bom dia, quem fala aqui é Ivanilson. Eu gostaria de saber quem tem cegueira no olho e a outra, no caso o outro olho, está ficando ruim. Tem direito a algum benefício do INSS? É a pergunta do Ivanilson. Aí seria com o perito. Vamos fazer aqui uma dobradinha, certo? Eu vou esclarecer a parte do direito e vou passar a bola para o doutor Moisés para que ele fale da questão da incapacidade, dessa cegueira monocular. Eu acho que esse é o termo específico, né? Primeiramente, para que consiga um benefício previdenciário, ele é formado por 2 etapas, certo? A primeira etapa é a comprovação da qualidade segurada. Então, primeiro tem que ter contribuições no sistema e estar com qualidade segurada. O que é isso? Tem que ter ao menos 12 contribuições vertidas ao sistema do INSS, né? Ter trabalhado ao menos 1 ano e ter adoecido a partir daí, certo? Esse é o primeiro ponto. Garantindo a qualidade segurado, essa pessoa ela vai procurar os sistemas do INSS, que hoje é o portal Meu INSS, né, com a sua senha, vai requerer o benefício por incapacidade e será agendada uma perícia, certo? Nessa perícia, o médico do INSS vai analisar. O doutor Moisés, como perito, né, de formação, ele pode agora explicar o quesito específico dessa patologia que ele indicou, né? Eu vou passar agora para o doutor Moisés dizer como é que funciona, né? Qual é a visão do médico com relação à cegueira? Bom, esse é um tema bastante conflituoso, vamos dizer assim, porque existe lei atual, né? Eu acho, salvo engano, no Estatuto do Deficiente, salvo engano, confesso que eu não recordo exatamente o número da lei.
que reconhece como deficiência a cegueira monocular. Só que uma coisa é o indivíduo ser possuidor de uma deficiência, outra coisa é ele estar incapaz para aquela atividade. Então, assim, para a grande maioria, a imensa maioria das atividades, a pessoa que apresenta uma cegueira monocular, ela está apta para o trabalho. Inclusive, para você tirar a habilitação, categoria A, B, mesmo tendo cegueira monocular, aquele indivíduo, se ele não for exercer atividade remunerada, ele está apto a tirar a habilitação, de acordo com as normas do Detran. Ele tem um histórico, né, de apresentar os requerimentos para aposentadoria especial, certo? Por quê? Existem muitos vigilantes que utilizam arma de fogo, né, e outras armas brancas para realizar atividade específica de segurança, né? Então, não é a regra geral que todo vigilante tenha direito, né, a especificamente a aposentadoria especial, que lhe garantiria um tempo menor, né, um benefício para a concessão da aposentadoria. Mas hoje o entendimento é que é possível sim, né, a concessão de aposentadoria especial ao vigilante, desde que ele comprove que necessitava, no exercício de sua atividade profissional, utilizar arma de fogo, né, e que lhe colocava numa situação de vulnerabilidade. Certo? Então ainda existe sim os benefícios para essa atividade específica. Camila, muito obrigado. Obrigado mesmo, não só pela sua participação aqui no programa hoje, né, mas por trazer o seu amigo de infância e o doutor Moisés Acácio, na qualidade de médico perito federal, né, trazendo pra gente com muita propriedade essas respostas aí com conhecimento de causa. Então, muito obrigado mais uma vez. Ótimo final de semana para você. E doutor, foi um prazer tê-lo aqui. É um prazer, sempre que o Comando 91 precisar e nos convidar, fazemos questão de comparecer e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Um bom dia a todos, ao pessoal aqui do Comando 91 e aos ouvintes. Certamente vamos continuar precisando. Sexta. Valeu, Camila. Até sexta, né? Valeu, Rocha. Tudo de bom. Bom jogo para todo mundo. Ótimo final de semana. Até segunda, quando a partir das 6 estaremos de volta com o nosso Comando 91. Até lá. Comando 91. ZYS 315, 91.5 MHz.